bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula da Sapiência Musical. Eu sou a Dani Dezembro e é aqui nesse quadro da Sapiência onde você aprofunda o teu conhecimento musical, compreendendo que de fato é necessário para te fazer aprender e evoluir na música mesmo, se tornando capaz de pegar novos repertórios e aprender novas músicas cada vez mais avançadas, 10 vezes mais rápido em qualquer que seja o instrumento que você toca. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, porque hoje nós vamos conversar sobre o seguinte assunto: o que e por que você não deve deixar, nem pensar em deixar de fora do seu estudo musical diário. O quê? O que é isso que tem esse enigma que eu estou fazendo aqui na nossa aula de hoje? Seguinte, galera, nós precisamos aprender a gerenciar o tempo, as formas, o repertório, as dimensões do nosso estudo musical. Porque eu recebo perguntas assim de alunos e de seguidores aqui do canal, e são perguntas pertinentes que sempre rondam essa questão de uma dificuldade de gerenciamento de tudo que a gente tem para estudar quando nós estamos inseridos num estudo, num ambiente mais formal de música, ou simplesmente quando a gente se achega perto da música, a gente quer começar a aprender um instrumento, e aí começa a vir, né? Dani, eu devo parar de estudar o meu instrumento, eu devo parar um pouco de tocar o meu instrumento para eu focar um pouco mais no estudo musical, compreender um pouco mais a linguagem da música. Então eu paro e foco aqui? Eu recebo muito essa pergunta. Outra questão: o que eu faço, Dani, quando eu empaco? Quando eu encontro uma dificuldade que fica me travando e daí eu não vou nem para frente nem para trás, isso fica me irritando, me estressando, me desapontando, sabe? O que eu faço quando eu me encontro nessa situação? Outra pergunta recorrente: e quando eu tenho milhões de coisas para fazer no meu instrumento e mais um tantão de coisas para fazer de estudo musical, de compreensão da linguagem musical, e eu não dou conta? O meu tempo é curto. Como que eu faço? Porque eu não sei o que eu faço nesse momento. Eu escolho um, eu paro um, eu começo o outro. E quando eu me desanimo realmente de ver que eu tento, mas às vezes o negócio é difícil, Dani, não só o instrumento, às vezes uma música lá no instrumento, mas às vezes a minha habilidade mesmo, assim, de algum tipo de treinamento, de uma habilidade musical, como improvisar, como tirar música de ouvido, como treinar uma percepção específica ali de um conteúdo teórico harmônico, e daí eu desanimo. O que eu faço? Todos esses questionamentos, as perguntas, elas são próprias, elas são inerentes de uma fase onde você se encontra sem saber como gerenciar, como conduzir o seu estudo musical. E aí você acaba fazendo escolhas que não são tão adequadas, não são as melhores, e aí você acaba tendo resultados que também não eram o que você esperava. Então a gente precisa ter uma clareza de que é importante alinhar expectativas com a nossa realidade. Por quê? Há uma diferença entre o que é desejável, o que é o ideal e o que é o possível, o que é a nossa realidade. Porque há diferentes variáveis que estão ali no nosso dia a dia que precisam ser consideradas e que impactam de forma direta, assim, o que vai ser possível de acontecer realmente no nosso estudo musical. E que às vezes a gente faz uma ideia, a gente idealiza uma rotina de estudo musical que não corresponde à realidade, não mesmo, porque nós não consideramos as variáveis diárias. Então, assim, aquilo que seria o ideal, que a gente tivesse tempo à vontade, todo dia, para praticar tudo que a gente gosta, tudo que a gente sabe que é necessário e que é importante na música, não é o real. A gente não tem a quantidade de tempo suficiente, enorme, à vontade, para fazer tudo o que eu precisaria fazer. E às vezes, quando eu tenho também esse tempo muito livre, se porventura eu sou aposentado, sou aposentada, eu tenho uma rotina muito livre diariamente, quando eu não sei gerenciar muito bem tudo que eu tenho que fazer, o que eu gosto e o que eu tenho que fazer, eu não sei lidar muito bem com a sensação da frustração, com o momento que eu empaco. Então, de qualquer forma, às vezes você não está alinhando a sua expectativa com a sua realidade. O ponto principal nisso tudo é o gerenciamento,
do nosso estudo musical. A gente tem que aprender a gerenciar melhor isso. O segredo, galera, é que nós aprendamos a ter metas, foco, direcionamento de curto, médio e longo prazo. A gente precisa aprender a como conduzir o nosso estudo musical, não por escolhendo o que eu vou deixar de lado, porque muitas vezes a gente faz isso, né? Hoje eu vou estudar isso aqui e esse outro não vai hoje, tá? Eu deixo de lado. A gente prioriza por abandonar algumas coisas. A nossa seleção, o nosso processo de selecionar, de priorizar pontos de estudo é a partir da exclusão de outras. E na verdade, o critério não tem que ser esse. O critério, ele tem que ser baseado no como eu vou estabelecer uma meta alcançável mesmo. Sabendo que é muito importante que nós desenvolvamos um estudo musical que acolha as duas diferentes dimensões que nós devemos trabalhar, a dimensão da técnica, da parte instrumental em si, e a dimensão da linguagem musical, da nossa compreensão do fazer música, da estrutura musical, sabendo que a gente precisa andar com essas duas coisas lado a lado, nós temos que ter consciência que não dá para abandonar, não dá para deixar coisas pelo caminho. Não dá para você ter um dia que você faz algo, no outro dia você faz outro, no dia você faz outro. Mas, Dani, eu vou ter que fazer tudo no outro dia. A questão principal não é uma sobrecarga de coisas, mas é a meta. É o pouco de cada coisa que é essencial ser feita dentro de uma meta de longo prazo que se reduz para de médio, que se reduz para de curto prazo. Não dá, nesse sentido, para abandonar importantes posturas e características mesmo, caracteres morais que nós precisamos ter, senão a gente não conduz o nosso avanço pela música, como disciplina, como foco, como não dispersar energia querendo aprender sobre tudo que eu ouço falar na música. Acontece muito disso, às vezes quando você tem uma sede de aprender muito grande música, você se interessa por tudo que você ouve, tudo que se refere à música, você quer saber. Porém, curiosidade sem direção, eu quero saber de tudo, eu quero aprender tudo, mas sem direção, é como você fazer uma caminhada sem destino. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você está caminhando a esmo. Então a gente precisa ter clareza de que não podemos abrir mão de disciplina, foco, direcionamento, sem dispersar energia. Isso significa que no quesito instrumental, em cuidar da nossa habilidade instrumental, nós precisamos ter clareza de quais são as metas que a gente tem de longo, de médio e de curto prazo na questão do avanço técnico. Eu preciso cuidar na questão do instrumento, da minha prática instrumental, daqueles exercícios, daqueles conteúdos, daqueles tópicos que nutrem a minha técnica pura mesmo, coisas que eu tenho que fazer para dissociar movimentos musculares, coordenações musculares, que me capacita para tocar cada vez coisas mais difíceis. Então eu preciso ter metas para cuidar, para dar conta de gerenciar o que eu tenho que fazer de exercícios e de propostas que vão atender um avanço técnico. Outra coisa, eu preciso ter metas de manutenção de repertório, porque eu formo um repertório, eu aprendo um repertório, mas aí eu não mantenho o repertório. Então eu tô sempre com a sensação de que eu sou um cachorrinho correndo atrás de volta do próprio rabinho, porque ele nunca tem um repertório formado. Ele tá sempre aprendendo. Mas e a manutenção do que você já aprendeu? Então eu tenho que ter gerenciamento das minhas metas no que se refere a manter um repertório que eu já aprendi. Outra coisa, eu preciso ter um gerenciamento das metas que se referem à lapidação musical. O que é isso? É aquele repertório que você está treinando que você precisa lapidar ainda. Que ele está se formando, ele não está formado, ele não entrou no seu repertório já, no seu leque de músicas que você toca já com naturalidade. Você está lapidando. Então, sempre tem algo a mais para alcançar ali que vai fazer você chegar num nível de performance bacana. Então eu preciso ter metas onde eu vou gerenciar esses tipos de repertório, esse tipo de conteúdo ali, de dimensão
da lapidação musical. E tem mais uma, eu preciso ter minhas metas de avanço de repertório, ou seja, de pegar músicas novas. Porque ao me propor pegar músicas novas, eu vou subindo de nível técnico-instrumental. Então, eu tenho que ter clareza que quando se refere a uma preocupação com o meu desenvolvimento técnico-instrumental, eu tenho que gerenciar a minha forma de estudo com clareza dessas metas. Bom, isso aqui se refere a uma prática que eu tenho que fazer para nutrir a minha técnica. Isso se refere a uma prática que eu tenho que fazer para manter um repertório que eu já aprendi. Isso se refere a uma prática de lapidação do repertório que eu estou ainda em desenvolvimento, em melhoria, em alcance de um nível de performance, de domínio realmente. E isso se refere a um momento onde eu vou pegar coisas novas, músicas novas, eu vou avançar técnico-instrumentalmente falando. Isso significa, Dani, que você está falando que eu tenho que tocar 4 coisas diferentes no meu dia, quando eu estou pensando em cuidar da minha parte, da minha dimensão da habilidade instrumental? A resposta é sim, se a sua meta de médio prazo, que seria, por exemplo, no final de um mês, é que você esteja com tudo isso mantido. Ou não, se a sua meta de médio prazo é que você esteja trabalhando apenas algum enfoque. Eu quero nesse mês desenvolver mais minha técnica. Então a resposta é não. Eu não preciso gerenciar todas essas áreas, porque a resposta é não. Nós apenas conseguimos estabelecer e traçar uma rota clara quando nós temos a meta de longo, de médio e de curto prazo, porque eu vou estabelecer o que eu faço no meu dia de hoje a partir do que eu quero alcançar daqui uma semana. Se eu estabeleço que daqui uma semana é minha meta de médio prazo. Então eu estabeleço a de curto, que é o que eu faço hoje, a partir de como que eu vou fazer hoje se reflete no resultado que eu vou ter daqui uma semana. O que eu quero alcançar de resultados. E isso que eu quero alcançar de resultados está em consonância com o que eu quero fazer daqui um mês? Se eu estabelecer que é de minha de longo prazo daqui um mês, entende? E isso define a tua dimensão de preocupações do que você vai ter naquele dia de estudo quanto à habilidade instrumental. Por quê? No quesito da habilidade musical, onde você tem que nutrir as camadas musicais, onde você tem que formar a base, o alicerce da compreensão da linguagem musical, para que você tenha condições de colocar a mão no teu instrumento e conseguir fazer tudo o que você se propôs naquelas metas, então você vai cuidar, né, desse quesito da habilidade musical. As suas metas devem ser de um treinamento, de um estímulo auditivo. Então você tem que ter formas de ensinar para o seu corpo, de vivenciar o aprendizado teórico, harmônico, para criar padrões internos, referência auditiva. Você tem que ser capaz de ter referência auditiva de um intervalo de, não sei, de sétima maior, de um acorde dominante, de uma cadência plagal. Essas coisas ficam internalizadas, você tem referência, porque há uma prática de estímulo auditivo diário e gradativo, aos poucos, um pouquinho por dia, e um estímulo auditivo que vai trabalhando as diferentes camadas. Um estímulo auditivo de referências rítmicas, de referências melódicas, de referências harmônicas. Outra meta, metas de nutrir o teu conhecimento de cada uma das camadas, camada rítmica, camada melódica, camada harmônica. Nutrir o conhecimento é entender, é conhecer, é saber do que se trata, para que depois você vivencie isso no estímulo auditivo. Então você tem que ter essas metas de nutrir isso gradativamente. Outra, metas de tornar assim consciente a tua prática instrumental, para que você consiga se ver conectando por meio da construção de todo esse saber aqui musical no corpo, nos feedbacks que você forma, auditivos, corporais, de movimentação. Você está preparando uma transferência que acontece de forma natural para o instrumento daqui a pouco. Então, é a meta de você tornar consciente o que você faz no instrumento, de não fazer apenas como um papagaio.
alguém que faz por assimilação, por repetição, mas alguém que tem clareza do porquê que faz daquela forma. Agora veja, é imprescindível que essas duas coisas caminhem lado a lado, que essas duas dimensões do estudo musical, as metas que se referem à minha construção da minha habilidade instrumental e as metas que se referem à construção da minha habilidade musical, porque uma alimenta a outra. O que é comum, assim, que nós vemos? Vemos os alunos separarem essa prática. Então, eu faço isso aqui hoje, porque não vai dar tempo de eu fazer essa outra área. Porque dentro dessa área é muita coisa. E dentro dessa outra é mais uma infinidade de coisas. Então não vai dar não, Dani. Então eu separo. Eu paro um pouquinho. Eu não cuido dessa aqui para eu poder cuidar dessa. Ou eu paro essa aqui para cuidar dessa aqui. E aí nós não estamos realmente alinhando a expectativa com a realidade. Nós temos a ideia de que nós precisamos ali de umas 3 horas para fazer tudo isso aqui e de que nós precisamos de mais umas 2, 3, 4 horas para fazer tudo que eu tenho que fazer no instrumento. E por isso que você limita e exclui uma da outra. Não é assim. Você tem que ter metas constantes de pequenas vivências diárias. Nós não vamos dar um passo gigante no nosso domínio instrumental e no nosso domínio musical em um único dia. Não existe isso. Nós vamos dar um passo pequeno em cada uma dessas duas áreas. E devemos ficar muito felizes. Porque por maior que seja uma jornada, uma caminhada, uma trilha que a gente vai fazer, por mais quilômetros que ela tenha, ela é feita de passo a passo. E se você sonha que você vai dar um passão gigante e vai chegar lá no teu destino em um único dia, é sonho. E você fica frustrado. Então, na verdade, você precisa aprender a trabalhar mais no micro, mas não a excluir coisas. Você tem que ter a prática diária de tudo, mas mais micro, mais pontual. Aprender a controlar essa dimensão do grande para reconhecer que, tipo, a minha meta aqui de técnica, no que se refere ao conteúdo de avanço técnico instrumental, é hoje treinar esta escala, somente essa escala X. Só uma escala? Você vai gastar 10 minutos do seu estudo. Não mais do que isso, e olhe lá. Depende da forma como você vai estudar. Se você vai conectar essa forma por variações rítmicas, já conectando com uma dimensão da habilidade musical, pensando em células rítmicas, então talvez você vai deixar essa prática mais interessante e vai gastar mais um tempinho nela. Porém, você não vai ficar 1 hora fazendo isso. E aí, você ainda tem um tempo para gerenciar. Aqui eu vou fazer manutenção de repertório. Qual é a música que eu vou tocar de manutenção? Essa daqui. Você vai gastar ali mais seus 5, 6 minutos. Ao mesmo tempo, hoje eu preciso estimular aqui a minha prática de intervalos, eu preciso manter a minha prática de intervalos, eu preciso treinar um pouco mais o meu solfejo, a minha percepção disso. Então, também nesse tempo aqui do meu estudo, eu vou me dedicar a isso, eu vou dar um passo a mais. Mas eu também preciso assistir uma aula que se refere a um conteúdo importante que eu preciso aprender aqui, que é as células rítmicas do compasso composto. Eu vou assistir essa aula para eu entender isso melhor. Então, a gente vai percebendo que o estudo da música se torna mais global e não por exclusão. É assim que nós precisamos aprender a fazer quando nós entramos num estudo mais formal da música, seja num conservatório, seja numa faculdade de música, seja num curso de música. Porém, nem sempre nos ensinam a fazer isso. Aliás, na maioria das vezes não nos ensinam. Nós aprendemos a duras penas, por patinar, por não conseguir dar conta de fazer tudo que tem que fazer, e chega até o ponto de alguns alunos começarem a se sentir sobrecarregados diante do universo que enxerga da música, porque enxerga, você começa a estudar uma música mais formalmente, você enxerga o universo que ela é. E aí é tanta coisa que você se sente, assim, sabe, quando alguém te encurrala num canto, você se sente encurralado, e muitos desmotivam, porque não aprende a gerenciar a forma de conduzir o estudo. E é por isso que eu estou aqui compartilhando isso com você, para que você não passe por esse caminho triste de ficar perdido, de não saber como fazer, para que você reflita desde sempre, antes de começar, como que eu vou conduzir cada uma das áreas, porque eu preciso caminhar lado a lado.
Nossa, Daiane, mas ficar estudando todas essas questões teóricas de solfejo, de harmonia, de percepção, gente, isso desafia a minha paciência e isso, assim, só me dá uma sensação de que eu tô atrasando o fato de eu colocar a mão na massa, de eu subir no palco logo, de tocar pra valer, de eu tocar meu instrumento, sabe? Eu vou tirar uma parte preciosa do meu tempo diário de estudo do meu instrumento para dedicar a isso. Eu digo assim, tirar uma parte preciosa porque o nosso tempo, ele é precioso e ele não é ilimitado, né? Ele é limitado, nós temos várias coisas para fazer no dia. E eu vou tirar isso, não sei, isso não me dá muita... não me atrai muito não. Quando a gente pensa no fazer música na prática ali, sem essa dimensão do cuidar da habilidade musical, de entender a linguagem musical de fato, nós começamos a aprender música como um papagaio, por imitação. A gente vê e reproduz. Não tem nada de errado no começo dos seus estudos musicais com isso. Nós devemos aprender por imitação, faz parte do processo de aprendizado técnico-instrumental, você observar e ter ali um modelo que vai ser a sua referência da parte técnica, da parte sonora, tá tudo bem. Acontece que esse tipo de condução do nosso estudo, do nosso desenvolvimento musical, só nos leva, só nos mantém, só nos garante a ficar na superfície do domínio musical. Você não aprofunda, de jeito nenhum. Você não consegue subir o teu nível técnico, você não consegue fazer coisas diferentes, você sempre toca do mesmo jeito, o mesmo estilo de músicas, a mesma forma de acompanhamento, você não consegue se destacar musicalmente, você fica estacionado na superfície. Nós só aprofundamos o nosso fazer música quando nós sabemos gerenciar e cuidar desse outro lado, porque aí a gente sabe conduzir as necessidades que nós devemos ter e os diferentes meios, as diferentes dimensões que a gente tem que colocar lado a lado para que de fato a gente possa fazer do nosso instrumento nosso companheiro diário com prazer mesmo, sabe? Mão na massa. Mas uma mão na massa autônoma, uma mão na massa consciente, uma mão na massa onde você se vê livre para ter outros recursos à sua disposição e não onde você se vê limitado a uma prática que hora ou outra vai cair na sua cabeça, sabe? Vem a conta, você percebe e você fala, poxa, não saio disso, tô nesse mamão com açúcar aqui até quando? Até quando eu vou ser café com leite na música? Entendeu? Nós devemos estudar o nosso instrumento diariamente. Devemos estudar o instrumento diariamente, mas nós também devemos praticar música, estudar música diariamente. Daini, o que é estudar música? Você faz uma separação, estudar instrumento e estudar música. O que é estudar música? Galera, estudar música é ler sobre música, é fazer exercícios de estímulo auditivo, é você fazer uma prática de apreciação musical ativa, onde você analisa musicalmente, onde você não apenas coloca uma música ali para ficar de fundo, não, você está analisando timbres, ritmo, levada, contraponto, a harmonia, a conversa dos instrumentos, quem está falando com quem responde quem. Estudar música é praticar outras habilidades, como leitura à primeira vista, como transposição lida, eu estou num tom, eu transponho para outro, como uma progressão harmônica ou progressões ali rítmicas, levadas rítmicas, características de um outro gênero musical, diferente do que a gente está praticando no nosso instrumento. Praticar, tirar músicas de ouvido, ter essa prática de fomentar isso, seja a linha rítmica, a gente vou tirar a linha rítmica, ou vou tirar a linha melódica, ou eu vou tirar a linha harmônica disso aqui, ou praticar improviso, trazer a linguagem do improviso, da composição, do arranjo. Fazer música, estudar música, traz você para esse universo onde você não está conectado apenas com uma preocupação de desenvolvimento técnico, porque essa preocupação de desenvolvimento técnico se remete ao que era estudar o teu instrumento.
Estudar o instrumento é formar repertório, é aprender a dominar músicas, é desenvolver técnica no instrumento para ser capaz de tocar coisas cada vez mais avançadas, mais virtuosísticas, é aprimorar a sonoridade, aprimorar a sua capacidade interpretativa. Então, são dimensões de treinamento diferentes que devem acontecer em paralelo e que a gente não pode abrir mão de uma no dia para fazer a outra. Mas Daiane, eu repito, mas Daiane, é muita coisa para fazer num dia, meu tempo é escasso. Você está superestimando o tamanho do passo que você vai dar no quesito instrumental e no quesito musical naquele dia. A gente não está numa corrida desenfreada contra o tempo para fazer um passo gigante. Não, nós estamos caminhando, mas caminhando de forma direcionada, sabendo nutrir cada área sem abrir mão de uma para fazer a outra. Por quê? Porque não adianta nada você estudar tecnicamente o teu instrumento se você vai parar uma hora, vai travar porque te falta conhecimento musical. E não adianta nada você adquirir cada vez mais conhecimento musical, ouvido e referências internas e entender sobre música, sobre o pensar, sobre a linguagem musical e não botar a mão no instrumento. Porque tem que botar a mão no instrumento para que isso flua para o instrumento e se transforme num meio de prazer para você mesmo e para os outros que te escutam. As coisas têm que andar lado a lado. Então, o que você precisa ter clareza é que você precisa praticar diariamente as duas dimensões do fazer música. Dimensão técnica e técnico-instrumental e dimensão musical. Você tem que nutrir essas duas habilidades. É somente pela vivência diária dessas duas dimensões que nós crescemos de fato na música. E lembra, jamais nós devemos estudar teoria pela teoria, separar a teoria de uma vivência prática. Jamais você deve estudar teoria sentado na mesa da cozinha, como eu fiz lá nos meus 2 anos iniciais, quando eu comecei a estudar piano. Minha professora dava aula de teoria para mim na cozinha, eu já contei essa história aqui e quem já assistiu eu contando conhece. Não adianta nada estudar teoria sentado na mesa da cozinha. Claro que alguns exercícios de conhecimento teórico, conceitual, você faz sentado no sofá, sentado na cama, sentado na cozinha, ok. Mas essa é a portinha de entrada, é o pezinho que você coloca ali na entrada para começar a entender sobre o assunto. O corpo tem que se movimentar, tem que ser no teu corpo a vivência desses conceitos. Não dá para estudar música quietinho, sentado só mexendo o lápis na mesa. Não dá para ser dessa forma que você vai desenvolver de fato a habilidade musical que vai impactar o teu resultado, a tua capacidade instrumental, te permitindo mudar de nível na música. Então, é isso e é por causa disso que você deve praticar as duas dimensões do fazer musical diariamente. Organizar a sua rotina, gerenciar as suas metas diárias, que são metas de curto prazo, para que elas de fato desemboquem e tragam o resultado que você quer alcançar a médio prazo, para que a soma desses resultados de médio prazo te coloquem ali no longo prazo, onde você quer estar. Faça um pensamento retroativo. Eu quero estar ali daqui o tempo X. Para eu estar ali naquele tempo X, o que eu faço aqui e o que eu faço hoje. É somente quando nós temos essa clareza que a gente se porta diferente no nosso estudo musical, com muito mais papel ativo, sabe? Com muito mais... Você se torna o personagem principal ali, você assume as rédeas da sua condução, sabendo, não deixando o seu estudo musical ser um trem desgovernado que vai para onde ele quiser. Daqui a um tempo você vai ver onde ele chega, sabe? Aquela música que tão conhecida, deixa a vida me levar, vida leva eu. Perigosíssimo isso, né? Deixa o instrumento me levar, instrumento leva eu. Não. Ele vai te levar para um lugar que provavelmente você não vai curtir. Tá bom? Era isso que eu tinha aqui para dividir com você hoje. Eu espero que você tenha gostado e que tenha refletido bastante e que tenha sido uma oportunidade de você rever como você conduz a sua vivência musical, a sua prática musical diária. Porque somente quando nós temos clareza do que estamos a fazer, é que nós conseguimos traçar novos rumos, novas práticas. Se a gente não tem clareza
do que a gente está fazendo quanto a ser certo ou errado, a gente continua no mesmo jeito que tá e os resultados não mudam, tá bom? Eu te encontro nas próximas videoaulas aqui da Sapiência Musical, hein?